Jesus, espíritos amigos, espíritos companheiros, que nos acompanham, nos protegem, e cada um de nós, com seus respectivos mentores, possamos nos sentir felizes, alegres, ainda que estejamos passando por um momento mais tempestuoso, porque no leme do planeta está Jesus. E peço de modo especial por aqueles irmãos nossos que estão acometidos com Covid, seja em casa, seja nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, ou mesmo aqueles que já desencarnaram e estão confusos pela rapidez do processo da morte. Que todos eles saibam que Deus, nosso Pai amorável, não deixa ninguém desamparado. Que Jesus, nosso Mestre inseparável, faz as vezes do Pai, faz as vezes de Deus, e é voz para a nossa caminhada, ainda que dolorida. Que assim seja. Muito bem, Franciele. Você saberá agora de primeira mão. Esse mês de junho, no dia 14 de junho, a Organização Mundial da Saúde decretou como sendo o dia do doador de sangue. E nas pandemias, nós estamos tendo quadros hemorrágicos cada vez maiores. Hemorragias estomacais, hemorragias de toda sorte. Então, nunca se precisou de sangue quanto agora estamos precisando. E é algo muito importante, porque uma bolsa de sangue pode servir e salvar até 4 vidas. Olha, nós podemos multiplicar 4 probabilidades de existência. E nós, sadios, às vezes nem pensamos nisso. Estamos aqui com todo o nosso sangue pronto para ser doado, apenas meio litro, 500 ml. E nós não doamos esse sangue. Nós somos talvez um tanto quanto egoístas quando não pensamos nesse aspecto. Só quando um familiar, alguém mais próximo, reclama a necessidade do sangue, aí a gente lembra. Mas por que foi colocado o dia 14 de junho como dia do doador de sangue? Por vários motivos, porque no inverno as pessoas têm mais chance de terem doenças hemorrágicas, porque no inverno coincide com as férias escolares, onde o número de acidentes geralmente são maiores e se faz necessária a doação de sangue. E eu volto a dizer, a pandemia é uma grande necessidade da doação de sangue. É um momento ímpar, principalmente porque na pandemia se tem, em geral, que tomar um remédio chamado anticoagulante. O que significa isso? O sangue fica fininho para evitar as tromboses pulmonares, as fibroses, etc, etc. E o sangue ficando fininho, as hemorragias são muito maiores. Então a necessidade do sangue é muito maior. Então esse é um apelo que eu estou fazendo, não tem nada a ver com doutrina espírita, não tem nada a ver com movimento espírita, tem a ver com o engajamento pessoal do Emerson quanto a esse momento que nós estamos passando. Porque às vezes nós falamos tanto de amar ao próximo como a si mesmo, esquecemos da doação do sangue. O soar, segundo André Luiz, em O Nosso Lar, na verdade até um médico lá do Nosso Lar que examina o André Luiz, que André Luiz chega lá numa condiçãozinha meio complicada, Henrique de Luna, ele examinando André Luiz, ele diz que o elemento vital, básico da vida é o sangue. Sem sangue não teríamos oxigenação, não tiraríamos o gás carbônico das células, nós não teríamos equilíbrio hormonal,
nós não teríamos cérebro funcionando, nós não teríamos nada funcionando. E mais, e para fechar, quando se doa o sangue, 50 ml de sangue fica para exame de um todo, desde uma anemia, vamos dizer assim, a um HIV. E você, depois de 30 dias, ou doador, depois de 30 dias, pode pegar gratuitamente esse exame que vai rastrear. Às vezes vai até descobrir doenças que não se sabia antes, de repente uma leucemia. Então, doar sangue é bom para as duas pessoas, tanto para o doador quanto para o receptor. Nesse sentido é o que eu estou colocando-me nessa campanha. Muito bem. Vamos ao tema, a importância da vida. Muito bem, importância da vida. Se formos olhar pelo prisma materialista, biológico, a vida é um acaso. Proveio da evolução das espécies, nós viemos do macaco, chegamos a ser humano, e aí fomos evoluindo, estamos no ponto em que estamos por um acaso. Uma fatalidade biológica. Nós somos a fecundação, torna-se futuramente um embrião, depois um feto, depois nasce, depois uma criança, depois uma primeira infância, depois uma pré-adolescência, depois uma adolescência, depois um adulto jovem, depois um adulto, depois uma pessoa idosa ou senil. Isso para o materialismo que resume a vida. Que coisa reducionista, né? Se isso for vida, eu desisto de viver. Reduzir tudo isso a essas etapas, a essas fases, sem que tenham-se emoções, que se tenham compreensões, inteligências, fica muito sem sentido. E tem pessoas que possuem um psiquismo, uma vida psíquica de fases totalmente diferentes. Tem pessoas adultas que têm um psiquismo infantil. Faz biquinho, emburra, né? Pega como é quando a gente era menino, né? A gente estava jogando bola, aí a gente ficava triste porque alguém nos contrariou, a gente pegava a bola, botava embaixo do braço e dizia, acabou o jogo, que a bola é minha. Tem muitas pessoas que agem assim. Por qualquer coisa, descem a um psiquismo infantil. É normal a infância ter um psiquismo infantil. Agora, um adulto ter uma vida psíquica infantil é algo, no mínimo, estranhável. O adolescente ter um psiquismo do adolescente, aquele arroubo, né? Aquele lado descontrolado, às vezes, de ser, está grandão, cresceu meio de uma hora para outra, parece que os braços estão maiores do que devia, quebra os pratos, etc. Isso está dentro da fase da adolescência. De estar num psiquismo mais grupal, que fala menos com o pai. Até eu atendia um paciente meu e ele dizia, minha filha agora não fala tanto comigo quanto falava antes. A filha tem 13 anos. Eu falei, claro, esse é o momento do grupo. É algo possível, não estou dizendo que todo adolescente age assim, eu estou dizendo que é provável da adolescência, é um psiquismo da vida adolescente. É uma época que sorri bastante, é uma época que faz piada de tudo. Se não fosse assim, não era adolescência. É um momento, um psiquismo muito interessante. Mas você já imaginou alguém lá na vida adulta, no momento que você está contando alguma coisa séria da sua vida, se alguém começar a rir, debochar, etc, etc, está voltando a um psiquismo adolescente. É uma vida adolescente fora da hora. E existe o adultescente. O adultescente é aquele sujeito que tem
ali pelos seus 50, 60 anos, aí resolve virar adolescente. Bota tênis, põe calça jeans, camisa para fora da calça, compra um carrão esporte, sai para paquerar as menininhas. Esse está um psiquismo assim, meio fora da época dele. Né? Geralmente, quando ele é rico, ele consegue as menininhas com facilidade, porque as menininhas, às vezes, nem todas, querem status, dinheiro, etc, etc. Eu estou mostrando, então, que tem uma vida física, que nós falamos por aquelas etapas, e estou falando que tem uma vida psicológica também. E tem um momento que a gente fica mais senil, né? Fica mais idoso, que tende a se tornar uma pessoa mais quieta, mais observadora. É próprio também desse momento do ser ter esse psiquismo. É algo que é respeitável em todas essas etapas. Então, essa é uma vida. Qual que é a importância da vida? Já olharmos em que fase nós estamos, como nós estamos agindo no aspecto da vida ainda material. Quando eu levanto a questão psicológica, a psique ainda é material. Então, eu falei de vida biológica, material. Falei de vida psicológica, material. Mas tem uma outra vida, que é a vida espiritual. Ah, depois que morre? Não, não, não. Estou falando da vida espiritual aqui, enquanto vivo. Como que está o nosso grau de espiritualidade? Eu não estou falando de religião, não. Às vezes a religião ela serve para a gente esconder certas situações. Eu tenho muito medo de religioso. Eu digo que eu prefiro falar com um assaltante do que com um religioso. O assaltante, você corre o risco de ter um diálogo, quem sabe até mudá-lo de ideia, etc, etc. Religioso não. Religioso, no geral, é inflexível. Não é a religião. Eu estou falando da religiosidade, da espiritualidade, daquilo que a gente faz da vida, entendendo que essa vida psicológica, essa vida biológica, isso vai ficar ali no túmulo. É aquilo que a gente pensa assim, quando eu partir, o que eu vou levar? Qual vai ser o quinhão que me tocará? Se eu passar uma vida toda aqui, só no aspecto material, quando eu morrer eu vou ter uma decepção enorme. Eu vou estar de mãos vazias. Porque eu não consegui conquistar nada de espiritual. Ah, mas o que é necessário, por exemplo, para conquistarmos uma coisa no plano espiritual? Abraçarmos os amigos que estão tristes, levarmos um consolo para uma determinada pessoa, levarmos uma comida para outra, enfim, servirmos a outrem. Quando nós servimos a alguém, aí nós estamos desenvolvendo uma tarefa espiritual. Ah, mas eu, por exemplo, estou numa cadeira de rodas e como é que eu vou levar alguma coisa? Ora, se você fala, já dá para você levar alguma coisa. Use aquele recurso que ainda tem. Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, era um sujeito tetraplégico, ficava numa cama ortopédica, era cego e tinha angina pectoris. Pediu mais porque acho que não tinha espaço. O que ele fazia? Fazia palestras. Tinha um telefone que ficava colocado no ombro dele, o telefone tocava e ele, atendia aquela possibilidade de ajudar o próximo. Lógico, é alguém que pegava o telefone para ele, né? Porque se ele era tetraplégico, não vamos imaginar agora que ele mexesse com o braço. Mas ele estava sempre pronto a atender. Ele nunca descansava, no sentido de ficar ocioso. Não reclamava.
Um dia perguntaram para ele, aqui em Uberlândia, o que seria felicidade? A gente imagina felicidade, um carro novo, um apartamento novo, uma viagem de tal ou qual maneira. Perguntaram para ele, Jerônimo, uma repórter perguntou, aqui em Uberlândia, ele estava na maca ortopédica dele, e a repórter perguntou, Senhor Jerônimo, o que seria para o senhor a felicidade? Ele disse assim, minha filha, poder virar nessa cama. Nós estamos virando na nossa cama e às vezes ainda reclamamos. Nós estamos podendo andar e às vezes ainda reclamamos. Qual está sendo a cota espiritual que nós estamos dando para alguém, se nem a nós, às vezes, nós não damos cota espiritual nenhuma? Nós, às vezes, nos autodesvalorizamos. Eu não sirvo para nada, eu não valho para nada, os tais pensamentos vitimistas, pessimistas. Ó céu, só Deus, só a vida. Por quê? Cada um de nós tem alguma coisa funcionante. E eu volto ao sangue, se nós estivéssemos totalmente parados, mas tivéssemos uma situação de saúde boa, que tem lá os requisitos para doar sangue, se tivéssemos com a saúde boa, não é porque é tetraplégico que é um sujeito doente, tá? Não é um problema que não seja sistêmico que vai fazer com que o sujeito seja doente. E pode, por exemplo, doar sangue? Pode. E pode salvar 4 vidas? Pode. Isso não está bom? Pode fazer isso uma ou 2 vezes por ano, salvo engano. Aí eu já não vou entrar, que é uma questão médica, enfim. Pode fazer, pode salvar vidas. Então, se nós temos um líquido maravilhoso dentro de nós que pode salvar vidas, se a gente não tivesse mais nada, já temos aí um poço de salvação de vidas. Imagina a emoção que é para nós quando doamos sangue, imaginando que aquilo vai ser recepcionado por alguém que pode sair de um estado, de quase óbito para a vida física. Olha como isso dá-nos uma emoção de alegria. Quem doa sangue fala isso para mim. Nossa, foi tão bom. Eu nunca encontrei alguém que doasse sangue e dissesse assim para mim, que coisa horrorosa, que picada doída, que não sei o quê. Isso esquece. O lado bom prepondera. Isso é um gesto espiritual. Fácil de ser feito. Então é muito fácil a gente procurar as aquisições espirituais na nossa vida. Isso é a importância da vida. É olhar as flores, olhar o amanhecer, o pôr do sol, sentir o calor do sol, sentir a brisa, agradecer a Deus por sentir, por ouvir, por andar. Eu, por exemplo, que sou cego, eu agradeço tanto pela vida, por ouvir, por sentir, por ter tato, por ter olfato, por ter paladar, por realmente ter muitas coisas funcionando. Só ficou o olho. Se eu tiver, isso for um acerto de vidas anteriores, esse acerto já está acabando, porque só está faltando eu liquidar a fatura do olho. O resto já está funcionando. Então, quem para pensar qual é a nossa valia, qual é o nosso valor, que vale a vida para nós? Levantar amanhã, ir para trabalhar, esquecer de tudo, voltar e etc. É isso que vale a vida? Encontrar com alguém, escutá-lo, trocar ideias, ser útil, é outra faceta da vida. Então, para o Espiritismo, nós temos muito mais do que uma vida biológica, como eu falei no começo, muito mais do que uma vida psicológica, como eu também me referi.
muito mais do que a vida enquanto encarnado. Nós temos a vida espiritual. Olha, nós temos duas facetas da vida. A vida do lado de cá, que a gente deve angariar toda essa bagagem para levarmos para o lado de lá. Porque a roupa, o corpo, por mais belo, por mais esbelto que seja, vai para o túmulo. Ou se não for para o túmulo, vai para o crematório. O dinheiro, os bens, o ouro, os anéis vão ficar e, no geral, vão até gerar brigas na hora do inventário. Esse anel a mamãe falou que é para ficar para mim. E assim por diante. Mas as conquistas espirituais, essa a gente leva. Para qual? Para o outro lado da vida. Porque vida, na verdade, nós só temos uma. Os evangélicos nos criticam muito porque em Hebreus 9, 27 diz que só tem uma vida. Realmente é por falta de uma boa compreensão, porque nós só temos uma vida. A nossa alma, depois de criada, ela não morre. Se não morre, nós só temos uma vida. Eu sempre digo isso para eles. Se nossa alma é imortal, só temos uma vida. Então eles estão acabando de dizer que a alma é imortal. E se é imortal, nós vamos ter um mundo espiritual. E lá no mundo espiritual nós vamos aprender tanto. Vamos para os cursos, vamos poder ajudar, vamos poder trocar experiências, ver coisas que nós jamais imaginávamos existir. Olha a importância da vida espiritual. Lá nós vamos ter assim um momento intensivo de aprendizado, mas que tem que vir aqui para fazer o teste, ou tem que vir aqui para espiar. Lá é assim, o test drive para a gente voltar. Eu falo que o mundo espiritual é test drive. Você faz um test drive lá, o carro está funcionando com uma beleza. Aí você resolve, né? Tem que reencarnar. Aí chega aqui, a coisa às vezes não vai igual você planejou. Ou porque você se deixou levar pelos encantos da vida material. Porque a vida material é muito encantadora. É muito melhor estar numa festa alegre do que escutar um ceguinho falando. Então isso é algo indiscutível. É muito mais interessante certos galardões da matéria, título, sou isso, sou doutor, sou aquilo outro, do que realmente se colocar como igual a um irmão esfaimado na periferia, mal vestido, maltrapilho, mal cheiroso. Se vem uma criança, eu costumo dizer, loirinha, bonitinha, cheirosinha, a gente tem uma vontade de abraçar imensa, mas se vê um feridinho, já fica mais complicado, a gente é assim ainda. Então nós temos que aprender a lidar com isso como elemento espiritual, para quando nós chegarmos do outro lado, nós também termos condições de amparar os recém-desencarnados que chegam lá às vezes muito enlouquecidos, ensandecidos, dementados. É um outro lado da vida. E a gente, no geral, pode chegar lá também nessas condições se não fizer uma aquisição espiritual aqui. Existe vamos chamar de sanatório, porque lá acho que não aplica a lei da deshospitalização. Existe um sanatório numa colônia chamada Esperança, que está em um livro Tormentos da Obsessão, do Filomeno de Miranda. Um sanatório onde a maior parte das ocupações do sanatório não é da Covid, são dos espíritas. Nós corremos um risco danado de chegarmos do lado de lá assim, prejudicados espiritualmente. Porque às vezes a gente acha assim, eu estudei tudo, eu sei tudo, eu domino tudo, eu tenho um mapa do mundo espiritual nas mãos, mas está no coração? O que você tem no coração? Qual é o seu patrimônio afetivo?
Essa é a importância da vida. Discutir qual o patrimônio afetivo. Porque às vezes nós temos muitos outros, mas o afetivo não. Qual foi o grande problema dessa pandemia e ter que fazer a reclusão social? Ter que fazer o confinamento em casa? Falta de patrimônio afetivo, pois que aumentaram o número dos divórcios, aumentaram as violências sexuais, aumentaram os espancamentos em crianças, aumentaram os suicídios. Por quê? Falta de patrimônio afetivo. Eu vivi em função de outro, ou de outrem, ou do trabalho. Eu não suportava a minha mulher de jeito nenhum e vice-versa. Agora nós temos que ficar juntos. Olha que coisa horrorosa. É preferível me matar. Eu tive um professor, quando eu dava aula de direito, já estava bem idoso. Aquele tempo podia ir até além dos 70 anos no serviço público. Não sei se ele estava nos 70, mas ele já estava assim bem idoso. E um dia eu disse para ele, mas professor, o senhor aqui, estava chovendo, né? Ele desceu do carro, mesmo com um guarda-chuva, enlameou, molhou os pés, né? E eu, assim, gentilmente, né? Falei para ele, professor, o senhor está aqui, né? Numa condição tão insalubre como essa, não era melhor o senhor ficar em casa já? Não, meu filho. Por quê, professor? Eu não suporto a minha mulher, por isso que eu venho aqui dar aula. Aquilo me marcou tanto, sabe? Num primeiro momento eu julguei o professor. Que absurdo, que sujeito, né? Não suportando a mulher e vindo dar aula. Depois eu ressignifiquei. Falei, mas pensa bem. Suponha que ele ficasse lá, tivesse atrito. Ele vem para cá, dá uma magnífica aula, ajuda as pessoas a aprenderem. Tá certo. É melhor o professor aqui do que o professor lá na casa dele. Então, às vezes, nós não sabemos equilibrar qual que é o melhor patrimônio afetivo. O nosso nós podemos fazer. O do outro nós não devemos atrever a inventariar, a investigar. Então, a importância da vida é ter uma noção biológica, que já é grande. Cuidar da vida, higienizar-se, tomar medicações necessárias, ir ao médico, fazer exercício físico, isso tudo faz parte do lado biológico da vida. Fazer higiene mental, cuidar do sono, isso é tudo o aspecto biológico da vida, importantíssimo, porque isso pode ocasionar suicídios indiretos. A pessoa começa a ir para balada e começa a perder as horas, pode ocasionar um encurtamento da vida material e chegar lá a ser tido como suicida. Pode. Vai ser? Não sei. Além disso, cuidar do aspecto psicológico que eu falei tanto aqui. Ver como é que está o equilíbrio da ansiedade, o equilíbrio da depressão, o equilíbrio, enfim, das emoções. Como que estou emocionalmente falando? Eu estou me relacionando bem, estou com fobia social, estou me sentindo com tanto medo que estou com pânico. Se assim estiver, procurar um profissional habilitado, seja na área da psiquiatria quando mais grave, seja na área da psicoterapia quando menos grave. Mas, no geral, ultimamente, são todos os casos que eu vivo atendendo praticamente dependentes de psiquiatras, no bom sentido do termo, dependentes e necessariamente dependentes. Isso é importante. Dizia São Francisco que o corpo era o seu jumentinho.
Então não vamos cortar as orelhinhas do jumentinho, não vamos estragar o jumentinho. E espiritualmente, nem se fala. Olhar como está a nossa emoção espiritual. Nela destacar como estamos para com o outro, como estamos para conosco mesmo, como está o nosso grau de amorosidade. Quantas vezes estamos instalando o amor em nossos corações para expandir o ódio, expandir o rancor? Porque quando instalamos o amor no coração, o ódio e o rancor vão embora. Então esse é um aspecto importantíssimo da vida. O Espiritismo é uma doutrina que nos ensina a valorizar a vida. E nesse sentido, devemos sempre parar e pensar: como eu estou frente à vida? Vida biológica, vida psicológica e vida espiritual. Por isso que eu resolvi trazer 3 aspectos da importância da vida, para nós sabermos bem sobre eles. Às vezes a pessoa vai até o psiquiatra, toma um remédio, começa a melhorar, para. Aí você pergunta: como é que está a sua medicação para o paciente? Eu parei. Ah, parou por quê? Ah, porque eu já estava bem. Ele vira médico. A irresponsabilidade é tamanha que ele vira médico. Quando é o caso de realmente retirar uma medicação psiquiátrica, tem um desmame que é feito sob controle. Aquilo mexeu no seu mundo neuronal, mexeu nos seus neurônios. Então é algo assim muito, muito complexo. Então fiquemos com esses 3 lados, meditemos sobre esses 3 lados. Eu gosto de deixar um tempinho para uma eventual discussão. Temos aqui 8 minutinhos para encerrar. Alguém tem alguma coisa para falar? Antônia Tota. Oi, Antônia Tota, que bom, diga. Falando assim: sermos fraternos faz bem a nós mesmos. E outro comentário dela é que a autoestima também é necessária para cuidarmos de nós e dos outros. Perfeitamente. Quando a gente faz um bem ao outro, nós estamos fazendo a nós. Sabe? É um bumerangue. E a autoestima é como se a gente tivesse que ajudar alguém a subir numa escada. Se a gente estiver no mesmo degrau, a gente não ajuda. A gente tem que subir um degrau acima para poder pegar na mão daquele indivíduo e levá-lo para aquele outro degrau. Muito bom, Antônio. Como você sempre participa. Muito obrigado por estar sempre muito presente. Não sei se você ficou sabendo da questão da minha barba vermelha. Se você não souber, você diga que eu te explico. A Laura está falando assim: filho, embora não possa participar doando sangue, sou hiperadepta da sua campanha. Você é um homem corajoso, não se importa de expor seu visual em prol do próximo. Parabéns. Obrigado, Léo. Poxa, me emocionou. Eu só emprestei a barba. E o coração, pode ter certeza que esse também está. E a minha sobrinha muito querida, Aninha, fez o serviço. A Kelly Araújo está desejando uma boa noite a todos. Boa noite, Kelly. Que bom você. E a Laura está falando assim: muitos seres não entenderam ainda que sem amor verdadeiro a Deus e ao próximo, essa vida preciosa não fez seu trabalho na Terra. Exato. Sem amor, falta o principal ingrediente. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e etc., e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a lei é do amor. Certíssimo, concordo plenamente. E quando tem até uma metáfora interessante, que quando fala que pode instalar um programa no coração, aí o sujeito fala assim: ah, mas eu tenho ainda desarmonia. Não, amor você pode instalar. Ah, eu tenho impaciência. Não, você pode instalar o amor. Eu tenho ódio e o rancor. Não, aí você tem que tirar, porque senão você não vai conseguir instalar o amor. A Antônia Tota disse que não soube da barba, que ela entrou na prece. Te explicarei. É o mês da doação de sangue e eu resolvi fazer exatamente isso
como um chamativo para doar sangue, que uma pessoa pode, através de meio litro de sangue, servir e salvar até 4 pessoas. E na pandemia nós estamos tendo perdas homéricas de sangue, hemorragias na parte baixa estomacal, hemorragia por conta de anticoagulante, hemorragias, enfim, num todo, né? Anemias profundas e etc. E é o momento de a gente se empenhar na doação de sangue. Eu falei exatamente isso no começo, pena que você não estava, mas estou te refalando porque você merece. E eu me enganjei nessa campanha, né, dando de mim. Eu fiz a diferença entre o envolver e o comprometer. Envolver é superficial em relação a comprometer. Envolver é, por exemplo, a galinha quando bota, ela envolve, ela deixa o ovo e vai embora, ela continua vivendo. O porco se compromete. Por quê? Para ele dar o salame, ele morre. Então Jesus, por exemplo, não se envolveu com a causa, ele se comprometeu com a causa crística. Eu, longe disso, estou apenas aqui fazendo um engajamento meu, da minha pessoa, não tem nada a ver com espiritismo, com movimento espírita. É o Emerson que está chamando atenção nesse sentido. Muito obrigado, Antônia Tota, que é uma seguidora, é uma pessoa que eu admiro muito. Pode ser linda a sua atitude, Deus te abençoe. Muito obrigado de novo. A Vilma Aparecida também está presente. Oi, Vilma, tudo bom? Que bom. A Aninha não teve coragem de dizer que ela realmente foi a mentora, né, desse projeto, né? Na verdade, esse projeto das cores foi da Aninha. Depois eu pensei, meu Deus, mas eu preciso ter um sentido para pôr cor, né? Senão eu vou parecer jogador de futebol, não sem desmerecê-los, né? Cada um faz o que quiser de si próprio, é livre-arbítrio. Mas aí nós entendemos por bem encamparmos essa campanha. Né, Aninha? A Val está falando que noite maravilhosa, Deus nos abençoe. Muito obrigado, é muito bom estar com vocês sempre. É um momento para mim também muito revitalizante. E aqueles que puderem doar sangue, eu repito, pensem no próximo. Com meio litro de sangue, tira-se 50 ml para fazer exames. Você terá de graça todos os exames sobre a sua parte sanguínea. E o resto, 450 ml, pode salvar até 4 vidas. É hora de pensarmos nessa linfa misericordiosa chamada sangue que Deus nos deu. Segundo Henrique de Luna, médico que examinou André Luiz, nada seríamos sem a presença do sangue enquanto encarnados. A Aninha está falando assim, sempre engajando no caminho do bem. A Aninha Laura? Aninha, você é muito corajosa. Você que me ajuda muito a fazer isso. Você é um espírito cristal que eu amo muito. O Grupo Espírita Unidos pela Fé está falando gratidão, Emerson, pelos ensinamentos e pelo incentivo em fazer mais pelo próximo. Muito bem, muito obrigado. Então vamos aproveitar e fazermos a prece. Acho que nós chegamos no horário correto. Que Jesus, nossos bons espíritos, possam acampar sempre nas nossas proximidades, nos ajudando, fazendo com que nós possamos ter mais discernimento, possamos pensar mais no próximo, possamos amar mais a nós e ao próximo, e que cada um desses momentos que nós passamos aqui possa nos servir de alento, sabe-se lá Deus, diante das nossas angústias. Mas saibamos que a vida é muito importante e ela é única. Várias são as reencarnações, mas a vida é única. Vamos tratá-la com muito amor, com muito carinho, é o que pedimos aos bons espíritos,
que eles nos ajudem a ter coragem nos momentos mais difíceis. E volto a dizer aos bons espíritos, inspirem bons espíritos. A cada um daqueles que talvez estejam inertes, em ter uma coragem mínima de doar sangue, de pensar na vida do próximo. Talvez, quem sabe, estarão salvando até suas mães, seus filhos, suas esposas ou maridos. Que assim seja. Meus queridos, em cima da hora, boa noite, até a próxima. Fiquem com Deus.